Meu nome é Gabriel Lucas, nós estamos fazendo esse seminário juntamente com o Vinícius de Moraes e nós vamos falar um pouquinho sobre os termopares, termorresistências e termistores, que são basicamente medidores de temperatura. Vamos lá. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre o termopar. O termopar, que também em alguns outros lugares é chamado de par termoelétrico, é um dos mais importantes sensores utilizados na medição de temperatura nos mais variados segmentos industriais. Eles são os sensores de temperatura simples, robustos e de baixo custo, geralmente utilizados nos mais variados processos, dado que sua capacidade de medição pode ser aplicada a uma ampla faixa de temperatura. Os termopares se apresentam como os sensores mais adequados para medição de temperatura desde algumas dezenas negativas até milhares de graus Celsius. Por isso eles são os sensores de temperatura mais utilizados no mundo, né? Basicamente, o termopar ele consiste em dois condutores metálicos de natureza distinta na forma de metais puros ou de ligas homogêneas. Os fios são soldados em um extremo, ao qual se dá o nome de junta quente, ou junta de medição. A outra extremidade dos fios é levada ao instrumento de medição de força eletromotriz, fechando assim um circuito elétrico por onde flui a corrente. O aquecimento da junção de dois metais gera o aparecimento dessa força eletromotriz. Esse princípio ele foi conhecido por efeito Seebeck e propiciou a utilização de termopares para medição de temperatura. Esse sinal dessa força eletromotriz, gerado pelo gradiente de temperatura existente entre as juntas frias e quentes, será, de um modo geral, indicado, registrado ou transmitido. Tá? Aqui nós podemos ver como funciona um termopar, onde ali temos um instrumento indicador ou controlador, né, que é o que vai fazer a medição da força dessa tal força eletromotriz, né, desse sinal da força eletromotriz. Onde nós temos ali na parte esquerda a junta de medida, que vão ser as partes onde vão estar, onde a explicação estava, as partes soldadas de um extremo, né? Temos as hastes do termopar, bloco de ligação, cabo de extensão, a junta de referência, que é conectada a um instrumento indicador, e tudo isso ele forma o gradiente de temperatura. Vou falar um pouquinho sobre o efeito Seebeck. Basicamente, o efeito Seebeck ele foi descoberto em 1821 por Thomas Seebeck, quando ele notou que em um circuito fechado por dois condutores diferentes, A e B, ocorre uma circulação de corrente, enquanto existia uma diferença de temperatura entre essas duas juntas. Sempre que a temperatura da junta de referência é mantida constante, verifica-se que a força eletromotriz, essa força eletromotriz térmica, é uma função de temperatura, Tm, da junção de teste. Assim, esse fato permite utilizar um par termoelétrico como um termômetro. Então, voltando nessa imagenzinha, ele falou especificamente que para ver isso daqui tem que ter uma diferença entre a temperatura das duas hastes, tá bom? E esse basicamente é o efeito Seebeck, onde nós podemos ver nessa figura que temos o Tm e o Tr, né? E devido a essa diferença de temperatura gera essa corrente. Existem vários tipos de termopares no mercado, desde os mais simples até os mais exagerados, podemos assim dizer, né? Alguns que vão de temperatura extremamente negativa a zero ou de altura absurdamente grande para maior ainda. Vamos falar um pouquinho só de cada deles, só para dar um resumo, né? E como pode se ver antes de a gente continuar, cada tipo de termopar
As hastes são feitas de materiais diferentes, justamente por isso que ocorre essa variação de todos eles, né? Então vamos primeiramente falar sobre o termopar do tipo T. Esse termopar do tipo T, ele é indicado para atmosferas inertes, oxidantes ou redutoras. Ele conta com uma boa precisão por conta de uma grande homogeneidade com que o cobre pode ser processado. Às temperaturas acima de 300 graus, a oxidação do cobre se torna muito intensa, reduzindo então sua vida útil e provocando desvios de curva de resposta original. E se nós formos ver aqui, esse do tipo T, ele vai ou de menos 200 a zero, dependendo dos elementos, ou de 0 a 370, então por isso é que ele avisou que acima de 300 pode ocorrer a oxidação do cobre, reduzindo a vida útil do aparelho. Então é sempre importante, antes de usar, a gente saber qual que é o limite do instrumento que nós estamos utilizando, né? Para sabemos como que vai ser a vida útil dele e como até poderemos preservar esse, esse medidor, né? Então, continuando, vamos falar um pouquinho do tipo J. J ele pode ser utilizado em atmosferas redutoras, neutras ou oxidantes. Não é recomendado o uso em atmosferas de alto teor de umidade, também de baixas temperaturas, pois o termoelemento Jp pode se tornar quebradiço, tá bom? O termopar do tipo J, a faixa de utilização dele é mais ou menos entre menos 210 graus Celsius a mais ou menos 760 graus Celsius. Acima de 540 graus, o ferro pode se oxidar bem rápido, né? Então não é recomendado, por isso que não é recomendado o uso em atmosferas sulfurosas acima de 500 graus. Agora falar um pouquinho do termopar tipo E. Ele pode ser utilizado em atmosferas oxidantes, inertes ou até mesmo no vácuo. Contudo, não é indicado para as atmosferas alternadamente oxidantes ou redutoras. Em comparação com outros termopares usualmente utilizados, possui maior potência termoelétrica, algo bastante vantajoso para quem deseja detectar pequenas variações de temperatura. Bom, ele também começa na faixa de menos 270 graus Celsius e pode ir até 1000 graus Celsius. Ele vai até uma taxa bem alta. Agora um pouquinho sobre o tipo K. O tipo K, ele pode ser utilizado em atmosferas inertes e oxidantes. Pela sua alta resistência à oxidação, é utilizado em temperaturas superiores a 600 e ocasionalmente em temperaturas abaixo de zero. Não deve ser utilizado em temperaturas, em atmosferas redutoras e sulfurosas. Em altas temperaturas, em atmosferas pobres em oxigênio, ocorre uma difusão do cromo, que é um dos elementos que é feita a utilização dele, provocando assim grandes desvios na curva de resposta do termopar. Esse último efeito é chamado de Green-Root. E a estabilidade dessa força eletromotriz pode ser afetada por um fenômeno chamado magnetização, através de gradientes térmicos, tensão mecânica ou não homogeneidade das ligas, né? A magnetização é atribuída à desordenação, né, da estrutura molecular da liga cromeu positivo. Isso ocorre com maior frequência na faixa de 200 até 600 graus Celsius. Isso pode ser revertido por meio de tratamento térmico. Por isso que é recomendado a utilização dele em temperaturas acima de 600 graus Celsius. Um pouquinho sobre o tipo N. O tipo N é um novo tipo de termopar, é um substituto do tipo K. Por possuir uma resistência à oxidação bem superior, em muitos casos também é substituído dos termopares à base de platina, em função da sua temperatura máxima de utilização.
É recomendado nas atmosferas oxidantes, inertes ou pobres em oxigênio, uma vez que ele não vai sofrer o efeito Greenroot que eu falei agora. Não deve ser exposto a atmosferas sulfurosas. Por isso que ele também é chamado de uma evolução do tipo K, né? Falar um pouquinho do tipo S. O tipo S, ele pode ser utilizado em atmosferas inertes e oxidantes. Ele apresenta uma boa estabilidade, e ao longo do tempo em altas temperaturas, muito superior ao dos termopares não constituídos de platina, né? Seus termoelementos não devem ficar expostos a atmosferas redutores ou com vapores metálicos. Nunca devem ser inseridos diretamente em tubos de proteção metálico, mas sim primeiramente em um tubo de proteção cerâmico, feito com alumina de alto teor de pureza, por exemplo, 99,7% mais ou menos, que é comercialmente denominado do tipo 799, né? Existem disponíveis no mercado tubos cerâmicos com teor de alumina de 67%, são do tipo 610, mas utilizar ele no termopar de platina não é muito recomendado. Para temperaturas acima de 1500 graus Celsius, a gente utiliza tubo de proteção de platina. Não é recomendada a utilização de termopares de platina em temperaturas abaixo de zero por causa da instabilidade na resposta do sensor. Temperaturas acima de 1400 ocorre um fenômeno de crescimento dos grãos, tornando-os quebradiços. No tipo R, o tipo R eles possuem basicamente as mesmas características do tipo S, né? Sendo, em alguns casos, preferível a este por ter uma potência termoelétrica cerca de 11% maior. Mas daí isso aí também tem um custo um pouco mais elevado, então por isso que ele não é tão comum de ser utilizado na indústria de forma geral. O tipo B. O tipo B ele pode ser utilizado em atmosferas oxidantes, inertes e por um curto espaço de tempo no vácuo. Um curto espaço de tempo. Normalmente ele é utilizado em temperaturas superiores a 1400 graus Celsius por apresentar menor difusão de ródio dos que os tipo S e R. Para temperaturas abaixo de 50 graus Celsius, a força eletromotriz termoelétrica gerada é muito pequena. Bem, agora eu vou falar sobre os termorresistores. Os termorresistores são principalmente usados para a refrigeração de alimentos, compostos químicos, formas de fusão, ventilação fracionada, usinas nucleares e aquecimento de refrigeradores domésticos. Bem, agora eu vou falar algumas vantagens dos termorresistores. Eles têm uma exatidão elevada, possui uma vasta gama de medidas, uma cor de resistência por temperatura mais linear do que outros sensores no mercado. E também dispensa a utilização de fios especiais e não possui limitação para distância de operação. Agora, alguns tipos de termorresistores. Os termorresistores dependem da temperatura, que são feitos com materiais semicondutor, com óxido de ferro, magnésio e cromo. E tem dois tipos de termorresistores. Os NTC, que são Negative Temperature Coefficient, têm comportamento em que sua resistência é inversamente proporcional à temperatura. E o segundo tipo, que é o PTC, é o Positive Temperature Coefficient, que esse, porventura, é o oposto do NTC, que no caso ele é diretamente proporcional à temperatura. Esse aqui é um esquemazinho que eu achei no livro termoresistor, ele dentro de um circuitozinho, em que ele se encontra aqui, e ele faz parte de como se fosse uma ponte de resistores.
como o Vinícius falou um pouco sobre a termorresistência, agora eu vou fazer um pequeno comparativo entre o termopar e a termorresistência, né, o termorresistor. Basicamente, os termopares eles transformam energia térmica em energia cinética e são adequados para temperaturas elevadas até 1700 graus Celsius, onde apresentam baixo custo e são utilizados nos mais variados processos em amplas faixas de temperatura. Enquanto os termorresistores, né, eles são sensores de alta precisão e boa repetibilidade de leitura, baseados no princípio da variação da resistividade elétrica de um metal, né, em função da sua temperatura. Geralmente, a termorresistência ou termorresistor é feito de platina, mas também pode ser utilizado outros materiais, como por exemplo o níquel, onde a sua faixa de utilização vai de mais ou menos menos 200 graus a uma 650 graus Celsius positivo, mais ou menos. E a gente tem uma tabelinha, onde temos as principais diferenças entre eles, né? Podemos ver que o Thermopar ele baseia-se na tensão, ele tem maior resistência a temperaturas e é mais econômico. Mas a termorresistência ele baseia-se na resistência, então por isso que tem maior precisão e a curva de resistência em função da temperatura é mais linear. Bem, agora eu vou falar sobre termistores. O que são termistores? Primeiro, né? São dispositivos elétricos que têm a sua resistência elétrica alterada termicamente. Isso é, apresentam um valor de resistência elétrica para cada temperatura absoluta. Ou seja, são semicondutores sensíveis à temperatura. Conforme há variação de temperatura, há uma alteração na sua resistência. Bem, agora eu vou explicar para que eles são usados. Eles são muito usados para controlar ou alterar a temperatura de dispositivos eletroeletrônicos, como alarmes, termômetros, relógios, circuitos eletrônicos de compensação térmica, dissipadores de calor, ar-condicionado, motores e etc. Bem, agora eles também têm vantagens. Eles têm uma boa exatidão e uma boa estabilidade. Com isso, a gente encontra dois tipos de termistores. O primeiro termistor é o NTC, que do inglês é Negative Temperature Coefficient. Termistores cujo coeficiente de variação de resistência com a temperatura é negativo, ou seja, a resistência diminui com o aumento da temperatura, o que significa que a temperatura é inversamente proporcional à resistência. Agora, nós temos o segundo tipo, que é o PTC, que do inglês é Positive Temperature Coefficient, cujo os termistores que possuem essa característica de ser o PTC têm essa variação de resistência com a temperatura e é positivo, ou seja, a resistência aumenta conforme a temperatura aumenta. Então ele é o inverso do NTC.